bem com vocês? Hoje é mais um vídeo, mais uma live, véspera de fim de semana, sexta-feira. Vamos aguardar aqui um bocadinho para os amigos começarem aqui a entrar na live. Eu, entretanto, estava a assistir ao jogo do Benfica, mas não sei o que é que se passa lá para aqueles lados dos Estados Unidos e aqui lá há previsões de tempestades e o jogo para e depois já passou mais de uma hora e ainda está tudo a aguardar para ver se a segunda parte vai ocorrer ou não e então acabei por desistir de estar à espera porque tinha aqui a live para fazer entre as 19 e as 20 e pronto, e decidi avançar. É normal que hoje, se calhar, a aderência aqui à live não seja muita, porque assim como eu, se calhar muitos outros amigos criadores também devem estar agarrados à televisão à espera que a segunda parte do jogo se inicie, mas pronto, é o que temos, meus amigos. Vamos aguardar aqui que comecem a entrar aqui os amigos criadores. Hoje é dia de apresentar um novo parceiro comercial aqui no canal, meus amigos. António Correia, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Boa tarde, caro amigo, como está? Tudo bem? Não se esqueçam de deixar o vosso like na live, se ainda não estiverem subscritos no canal, subscrevam o canal, é totalmente gratuito e partilhem a existência do canal nas vossas redes sociais, meus amigos. Basta copiar o link e porem nas vossas redes sociais, ok? Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitor, tudo bem contigo, amigo? Tudo bem, amigo, e contigo? Tudo bem também? E então, como eu estava a dizer, estava a ver o Mundial de Clubes, estava a ver a primeira parte do Benfica. Este Mundial de Clubes, isto é uma fantochada, basicamente, porque as equipas europeias estão todas em pré-época, os jogadores tiveram 2, 3 semanas de férias, voltam agora e começam logo a entrar em ritmo competitivo com equipas da América que estão em plena época de competição. Isto não tem lógica nenhuma, mas pronto. No meu caso, e como benfiquista, é o Benfica e tem que ver sempre até ao fim. Só que aconteceu para lá uma previsão qualquer de tempestade e então o jogo está parado há mais de uma hora e então decidi iniciar aqui a live, pois a mesma tem que se realizar entre as 19 e as 20. Ora, vamos lá ver aqui. Hoje, como eu estava a dizer, temos um novo parceiro comercial, meus amigos. Hilário Moreira, boa tarde, amigo Vítor. Tudo bem, Hilário? Como é que estás? Está tudo bem contigo? Véspera de fim de semana, espero que tenham um bom fim de semana, que aproveitem para descansar. Hoje o tema será perguntar a vocês, criadores, para virem dizer como é que correu a vossa época de criação. Se as coisas correram bem, se correram menos bem, se podiam ter corrido melhor, se correram mal, o que é que acham que fizeram de errado para as coisas terem ocorrido dessa forma, ou o que é que alteraram para as coisas terem corrido bem, ou mantiveram para as coisas terem corrido bem. Portanto, hoje a live será um bocadinho sobre isso, para vocês pronunciarem sobre o resultado da vossa época de criações. Se ainda a estão a manter, se ainda continuam com a época de criação, ainda não pararam. Portanto, falem um bocadinho sobre essa situação, meus amigos. Não se esqueçam também de deixar o like, é muito importante. Ao estarem a visualizar, deixem também o like na live, ok? Isso ajuda bastante o canal. E hoje, como eu estava a dizer, temos aqui uma nova parceria, um novo parceiro comercial que acreditou também neste projeto. Falo aqui da loja Cantinho da Passarada. É uma loja do amigo Rui Ribeiro, ok? Ele faz vendas online e basicamente, pelo menos aquilo que ele me pediu para referenciar aqui ao dar a conhecer esta parceria, foram os seguintes produtos. Portanto, é toda a gama de produtos da marca Avian Vet, ok? É uma marca bastante conhecida que tem vários produtos para aves. Ele também vende, comercializa vários corantes, portanto, para criadores de canários de cor, ele tem também bastantes corantes. E ele também tem uma particularidade, ele também vende também papas da Rádio di Sole, ok? Portanto, ele também faz esse tipo de vendas. E tem aqui uma particularidade, que ele constrói transportadoras para venda, ou seja, é ele que as faz, constrói e vende posteriormente, ou seja, ele faz envios, ele também costuma ter alguns tipos de produtos que vocês queiram, por vezes, baicox, fungizones, coisas assim do género, ele normalmente também consegue arranjar. Portanto, vocês, para entrarem em contato com ele, ou através do Facebook, ok? Normalmente procurem por Rui Ribeiro e vão encontrar, ou então procurem também no Instagram, que ele também tem conta no Instagram. E ele aceita as encomendas através das redes sociais e faz o envio a posteriori para vocês. Portanto, ele também deu 5% de desconto. Vocês vão aí ao segundo link da descrição
e aproveitem o código promocional para, na eventualidade de quererem mandar vir algum produto dessa loja, da loja Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro, sintam-se à vontade para usar o código promocional. Digam que vão da parte do canal Candaril Santos Costa e indiquem o código promocional de 5% para terem esse desconto, ok? Ora então, vamos lá ver aqui. Hilário, a minha época de criação, apesar do percalço que tive, ou seja, de 12 casais, apenas 7 criaram, desses 7 casais consegui 35 passarinhos. Se contar apenas com esses 7, diria que a minha época correu bem. Pronto, amigo, é isso. Eu também acho que correu bem. Tiveste alguns casais que não criaram, mas dentro daqueles que criaram, foi uma quantidade muito aceitável. Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? António Correia, as minhas criações com 8 casais consegui tirar 54 passarinhos. Acho que está dentro da normalidade. Estou mesmo a acabar as criações. Também está muito bom, amigo António, muito bom. Aves Silva, está ainda a dar o jogo? Ah, boa tarde. Pois eu não sei, eu quando decidi iniciar a live ainda estava tudo à espera, só havia era comentadores a falar e aquilo nascia ali da cepa torta e acabei por desistir de estar à espera e vir iniciar a live. Pronto, lá está isto. Fazer um Mundial de Clubes num país como os Estados Unidos, isto é só mesmo o dinheiro, não é mais nada, meus amigos. Num país como os Estados Unidos, onde há tornados, furacões, marmotos e Trumps e coisas do género, quer dizer, não tem cabimento algum, não tem lógica nenhuma, aquilo é o país dos fenómenos e aquilo só funciona a dinheiro e por isso é que está a ser lá realizado o Mundial. As equipas europeias preferiam se calhar estar a fazer uma pré-época como deve ser, como fazem, mas pronto, o dinheirinho que lhes é pago obriga-as a lá estar e até porque a FIFA, se as equipas dissessem que não, era capaz também de multar as equipas europeias, portanto aquilo não tem lógica nenhuma, estar a pôr equipas que estão a preparar um plantel. Ainda acho que hoje o Benfica contratou um jogador que vai já para lá para estar com os jogadores no Mundial, quer dizer, em vez de estar numa pré-época a adaptar-se aos jogadores, vai já entrar em plena competição. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Depois estão a entrar em confronto de equipas europeias que terminaram a época há 3 semanas, vão entrar em confronto com equipas do Brasil, da Argentina e de outras zonas do mundo que ainda estão a meio da época de competição. Isto não tem cabimento algum. Isto é o dinheiro e não vale a pena, pronto. E nós vimos ontem, por exemplo, não é que o Botafogo não seja uma grande equipa, é uma grande equipa brasileira, sem dúvida nenhuma, mas vimos que o Paris Saint-Germain, aquilo não parecia nada ao Paris Saint-Germain que nós vimos durante a época na Champions, por exemplo, não é? Portanto, é isto que nós temos. Não interessa, voltando aqui ao tema, meus amigos. O tema hoje, isto hoje vai ser uma live curtinha mesmo, vamos ver se vamos mesmo aos 20, 30 minutos no máximo, e é para vocês referirem aqui como é que correu a vossa época de criação, se ainda estão a criar, se já deixaram de criar, se as coisas correram bem, se correram mal, o que é que pensam mudar, se já refletiram sobre isso, o que é que pensam mudar ou não, para tentar melhorar para o ano que vem, ok? Aproveitem também aqui o nosso novo parceiro, aqui o Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro, que também disponibiliza 5% de desconto em toda a gama de produtos que ele tem para venda, ok? Ele tem toda a gama de produtos da marca Avian Vet, é uma marca muito conhecida. Tem também variadíssimas papas da Raggio di Sole, uma marca italiana das melhores papas. Por exemplo, a papa úmida que eu uso é dessa marca, aqui no meu canaril, para ajudar na altura da muda da pena aos meus passarinhos. Também vende corantes, ou seja, para quem cria canários de cor que usem corantes, ele também vende corantes. Normalmente também tem alguns produtos que não conseguimos encontrar à venda nas lojas, mas que ele consegue também ter alguns produtos para venda. Mandem mensagem, vejam se ele tem, se não tem, ok? E por fim, ele também faz fabrico de transportadoras, ele fabrica as próprias transportadoras e depois vende. Portanto, quem tiver interesse em ter alguma transportadora personalizada, ele faz e depois vende. E faz envios para todo o país. Está a dar 5% de desconto em todas as compras que fizerem junto dele. Portanto, o código promocional está aí no segundo link da descrição. Podem aproveitar, meus amigos, ok? Eu aqui estou praticamente a acabar as criações. Estou mesmo nos finalmente. Está aqui a Sónia Costa a dizer que ainda não está a dar, pois... Aves Silva, Trumps, pois, é verdade, meu amigo. Trump é um capitalista de primeira apanha. Ora, Aves Silva... Portanto, ainda falta 3 ovos a nascer no domingo. Boa, amigo. De mentirinhas, cheguei. Atrasado, mas cheguei. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Um forte abraço.
Aves Silva, para o ano vou seguir esse sistema de análise de fezes em vez de tratamento preventivo. Pois eu acho que é o melhor, acho que é o melhor. António Babo continua interrompido. Olá, amigo António, como está? Obrigado pela informação. Pois é, tal história. Daí eu ter decidido vir fazer a live, embora soubesse que se calhar muitos criadores nem vão aparecer aqui na live de hoje, apesar de ser sexta-feira, véspera de fim de semana, mas decidi fazer a live porque isto nos Estados Unidos eu nem sei, se calhar até vão estar 3 horas parados e a segunda parte vai começar quando já for de noite. Eu nem faço a mínima ideia como é que estas coisas processam. Porque isto não é caso único. Aliás, esta situação já ocorreu em 3 jogos neste Mundial. Por causa de alarmes de tornados e tempestades e tudo mais, os jogos pararam e houve alguns até que foram adiados. Agora, quando é que essas segundas partes ou quando essas partes restantes dos jogos vão ser feitas? Isto normalmente são jogos de 3 em 3 dias. Eu não entendo a sério, a sério. O normal é, se existe alguma vertente meteorológica que possa impedir a continuidade de um jogo, aguarda cerca de 30, 40 minutos. Se dá para jogar, dá. Se não dá para jogar, é adiado para outro dia. Aqui, pelos vistos, é até à meia-noite. É sempre a aguardar. É muito bom, muito bom. Ora então, vamos lá ver aqui. Aves Silva, grande tempestade. Já só há tornados por todo lado. Pois, mas o Benfica não digo o resto. O Benfica está em pré-época, como estão todas as equipas europeias, era o que eu estava a dizer. Nem o Real Madrid conseguiu ganhar o seu jogo. Né? Ontem o Paris Saint-Germain perdeu para o Botafogo. Vocês veem, primeiro dá 4-0 ao Atlético. O Atlético também estava, vê-se perfeitamente, está no início da época. Ontem perde para o Botafogo jogou bem, não se pode dizer o contrário, tem mais ritmo nas pernas nesta altura. Os jogadores do Paris Saint-Germain, depois de uma época em que ganham o campeonato francês, ganham a taça da Liga Francesa, são campeões da Champions. Vários jogadores, entretanto, foram agora representar as seleções da Liga das Nações, nomeadamente os jogadores portugueses que lá estão. Ou seja, têm mais de 60 jogos nas pernas, que não era estar a descansar, ainda vão disputar um Mundial para o outro lado do mundo, onde está um calor que não se pode, onde há alteração do fuso horário, onde depois há tornados no meio do nada. Pá, isto é estar a gozar com os jogadores, acho que há um limite para tudo, e assim como nós, trabalhadores normais, nos nossos trabalhos gostamos de tirar férias, acho que o jogador profissional também tem direito a tirar férias, mas pronto, é daquelas coisas. Dimensão Chirinha, meu amigo, aí em Portugal a época de criação não é diferente. Digo aqui, vai de agosto a dezembro, mais ou menos. Isto é assim, nós aqui em Portugal estamos no hemisfério norte. Aí no Brasil vocês estão no hemisfério sul. Portanto, o normal é que quando aqui é verão, aí é inverno, ok? Quando aqui é primavera, aí é outono. Portanto, é ao contrário. Nós aqui começamos as criações mais ou menos ali a partir de janeiro e vamos até junho, ou seja, o mês onde estamos agora, porque é na altura em que nós temos a primavera e depois o início do verão, que vai se iniciar agora a 21 de junho, inicia-se o verão aqui na Europa. No Brasil é o inverso, porque vocês estão noutro hemisfério, portanto, quando aqui é verão, aí é inverno, quando aí é verão, aqui é inverno, portanto, o clima difere relativamente à posição de hemisfério onde nós estamos, ok? Aves Silva, ainda bem que veio a tempestade, dê mentirinha, rapaz, nunca torci tanto para o Botafogo e nem sou botafoguense. Eu compreendo, e é normal e eu assisto porque eu estou também inscrito em muitos canais e assisto ao debate das redes sociais, nomeadamente eu sei que existe aqui uma situação que acontece entre os sul-americanos relativamente gostarem de fazer a comparação com os clubes europeus, porque é para aqui é que está o dinheiro e é para aqui que vêm os melhores jogadores sul-americanos, todos nós sabemos, por exemplo, basta ver o último jogo com o Benfica, com o Boca, quem é que marcou os 4 golos? Foram todos argentinos, foram os 2 argentinos campeões do mundo que jogam no Benfica e depois também foram 2 argentinos que estão no Boca Juniors, não é? Portanto, nós sabemos que os melhores jogadores sul-americanos automaticamente têm que vir a jogar para a Europa, que é onde está o dinheiro ao fim e ao cabo, e é quem tem capacidade financeira para ter os melhores jogadores. E sei que existe muito essa situação de, pelo menos os sul-americanos, gostarem de competir e mostrar que não são tão fracos como se faz parecer relativamente aos clubes europeus. Okay? Embora os clubes europeus não ligam nada a isso, ou seja, eu noto perfeitamente, pelo menos pelo meu Benfica, que não dão valor nenhum a isso. É como eu digo, os jogadores nesta altura queriam ter mais uma semana ou 2 de férias
antes de começar mais uma época onde vão ficar com 50 e tal, 60, 70 jogos nas pernas. Portanto, o que eles queriam agora era descanso, mas vêm-se obrigados a entrar nesta competição, num continente completamente diferente, em que os fusos horários são completamente diferentes. O Benfica hoje jogar ao meio-dia nos Estados Unidos com aquelas temperaturas, jogar ao meio-dia, isto não tem lógica nenhuma. Pá, na pior das hipóteses às 5 da tarde, quando o sol já não está tão forte, mas o ideal seria jogar às 8 da noite ou às 9 da noite. Mas porque é que está a jogar ao meio-dia? Para o jogo dar aqui às 17 horas, para nós aqui podermos ver, ou seja, isto é tudo marketing e isto é tudo dinheiro, nós sabemos como é que isto funciona, mas pronto. Eu acho que é estar a gozar com a saúde dos jogadores, pôr os jogadores a jogar às 12 da tarde com temperaturas de 30 e tal, 40 graus, acho que é um abuso, mas pronto. Enfim, é o que temos. Paulo Palmeiro, eu como sabes não criei, mas mantenho o material e estou a pensar em voltar a esta época, tenho tudo organizado para voltar. Boa amigo, força aí e volta, volta porque opá, sabes que é algo que faz parte de ti e que é importantíssimo na vida de um criador, temos os nossos passarinhos, mais que não seja para o final do dia, depois de um dia de trabalho cansativo, estressante ou o que quer que seja, nós podermos ir ao nosso aviário e estarmos ali um bocadinho, recarregar energias para o dia seguinte. A Aves Silva aqui ao contrário. Vai começar a muda de mentirinha, entendi. Aves Silva, porque é que os meus canários ainda não entraram na muda? Vão entrar, amigo, não se preocupe, isso é algo que nós não temos que adiantar ou não adiantar. Os passarinhos vão entrar naturalmente na muda. Os meus passarinhos também ainda não entraram na muda. Porquê? Porque eu ainda tenho a luz artificial ligada, ainda tenho os pássaros estimulados para criar, pois ainda tenho as últimas ninhadas a serem criadas, portanto é normal os meus passarinhos também ainda não terem entrado na muda. Quando os últimos passarinhos ficarem independentes, eu desligo a luz do teto, meto-os ali num ambiente mais calmo, entretanto o calor começa também a apertar, em vez de ser 1, 2 dias de calor e depois temperaturas normais, começa a ser calor basicamente durante 1 mês ou 2 de seguida, e aí o organismo das aves vai se predispor para começarem a muda, não se preocupe com isso. Ora, meus amigos, não se esqueçam de deixar aqui o vosso like, ok? Quem estiver a assistir ao vídeo e ainda não tenha colocado o vosso like, deixem por favor, é importante aqui para o canal também, eu agradeço desde já. Ora, que raça é que vai criar Paulo? Pergunta aqui o amigo Aves Silva. Ainda tenho bolas de sebo do ano passado, será que dá para este ano? Se tiverem estado bem fechadas para não ganharem bolor, pode dar perfeitamente. É uma questão do amigo ver como é que as armazenou e verificar se têm bolor. Se não tiverem, pode dar. Ora, de mentirinha, rapaz, já que não dá para importar, vou começar o London do zero. Oh, amigo, são no mínimo 12 anos, amigo, não vai ser fácil. Pelo menos o criador holandês que voltou a recriar a raça demorou 10 anos para conseguir tirar um espécime. Ao 12º ano tirou um espécime. Portanto, não vai ser fácil, amigo. Paulo Palmeiro, Vitor, às vezes o dinheiro não compensa jogadores que ainda não tiveram férias e de certeza que vão ter poucos dias de férias e começar a pré-época e pré-liga dos campeões para o Benfica. Claro, é assim, os benfiquistas não podem esperar grandes milagres desta época agora que vem, porque isto está tudo a ser mal preparado, a questão está aí. Não se pode exigir uma grande época para o plantel do Benfica no ano agora nesta próxima época de competição. Então os jogadores não tiveram férias, os jogadores que foram sair, acabou a competição há cerca de 3 semanas, foi a final da Taça de Portugal. Ou seja, os jogadores dali saíram logo para as seleções, porque houve jogos da Liga das Nações, houve jogos amigáveis, portanto saíram logo para as seleções. Entretanto tiveram uma semana de férias, salvo erro, e voltaram novamente para entrarem logo em estágio para ir para os Estados Unidos disputar um campeonato do mundo. Ou seja, os jogadores estão completamente arrebentados, isto não tem lógica nenhuma. E depois, quando acabar o Mundial de Clubes, já não vão ter férias, porque vai começar o campeonato. Portanto, isto não tem lógica nenhuma. Agora, estes jogadores será que vão aguentar a época toda? Mas isto a culpa é da FIFA. A FIFA é que está a inventar estas histórias. Porque é que o Mundial de Clubes não continuou como era? Uma taça intercontinental entre o campeão da Copa dos Libertadores e o campeão da Champions. Pronto, e mantinha-se assim. Tem sido assim sempre. Porque é que decidiram alterar? Por causa do dinheiro. Não é? Pois, é a tal história. Enfim. Ora, vamos lá ver.
de mentirinha, consegui um lisar aqui de espinho bentô. Isso é muito bom, amigo, é muito bom. Aves Silva, se desligar a luz, então entram na muda. Sim, se desligar a luz, os passarinhos vão se predispor mais rapidamente para entrarem na muda. Mas se ainda têm ovos para nascer, se calhar é melhor aguardar até ao fim para ver se eles eclodem e se as crias nascem, não é? O mentirinha quer mesmo os London, sim. Ó Miguel, é uma questão do amigo ver se conhece algum amigo criador brasileiro que já tenha exportado aves daqui da Europa e que lhe dê uma mãozinha. Eu, da minha parte, tenho toda a disponibilidade para o ajudar. Mas é como eu lhe digo, isto é muita burocracia entre pedir licenças veterinárias, ter que fazer aqui uma quarentena, porque eu depois tenho que entrar em contato com alguém que tem uma licença própria, tem que ter um sítio, um local, e tem que ter uma licença passada pela DGAV, que é a Direção-Geral da Veterinária, e na CSUI e CNF também tem que dar alguma declaração. As aves têm que lá ficar um tanto tempo, é dinheiro que se paga. Depois as aves, sim, são colocadas num avião, vão para o Brasil, chegam ao Brasil, é o mesmo processo, quarentena também, verificar se os documentos estão todos corretos, quarentena também, só depois é que vão parar ao criador. Mas se o amigo conhecer algum amigo criador brasileiro que já tenha exportado aves da Europa para o Brasil, se calhar o processo é mais fácil e já tem conhecimento de causa e se calhar é capaz de o ajudar. Meus amigos, não se esqueçam de deixar o vosso like, ok? Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam, meus amigos. É totalmente gratuito. Aves Silva tem que vir a Portugal pescar, mentirinha sim, mas não faço ideia como. Aves Silva, Portugal é pequeno, dá logo que o sítio é. Zé Carlos Nunes, boa tarde, amigo Santos Costa e todos os criadores. Olá, amigo Zé Carlos, como está? Tudo bem? Aves Silva, Estados Unidos têm que ser sempre os melhores. Nem é só os Estados Unidos, sabe, amigo, porque neste Mundial, um dos maiores patrocinadores são árabes. Portanto, isto é os petrodólares. A FIFA, como estava a ver-se aflita para conseguir ter patrocinadores e tudo mais neste Mundial, porque ao início nem sequer sabia ainda quais é que eram os estádios nem nada, e foi buscar patrocinadores à Arábia. E quando os árabes se metem ao barulho, o dinheirinho, o petrodólar está sempre presente, não é? Então, vamos lá ver aqui. Aves Silva, então os ovos vão nascer no domingo, não apaga as luzes. Pois, pelo menos até acabar, para ver se esses ovos eclodem, até acabar dos pais criarem essas aves, é melhor não desligar a luz, não está sujeito a quê? Vai desligar as luzes e imagino que os pais começam a entrar na muda e rejeitam esses filhotes que estão para nascer. Vai perder essa ninhada. Não se preocupe com a muda, que a muda, quando tiver de ocorrer, ocorre, ok? Não se preocupe com isso. A muda normalmente é um processo que pode durar entre 4 a 6 semanas, ou seja, um mês a um mês e meio. Portanto, quando tiver de acontecer, acontece, amigo. Paulo Palmeira, Aves Silva, como o Vitor sabe, pode haver muitas raças de canários, mas nada a pedir aos Gloucesters. É e sempre será a minha raça de canários favorita, certo? Lamento cheirinha, vou ir buscar ovos galados. Olha, é mais fácil, é mais fácil. Mete os ovos no bolso, não são detectados na alfândega, no aeroporto, e depois leva-os para aí, é mais fácil. Pronto, meus amigos, vamos aqui com 23 minutos. Isto hoje foi uma live mais descontraída. Pronto, era um bocadinho mais para saber o estado atual das criações de vocês, se ainda continuam, se já acabaram, se correu bem, se correu menos bem. Também sei que devido a esta situação do Benfica e tudo mais, já sabia que não ia ter aqui também muitos visualizadores hoje. Mas pronto, agradeço por terem deixado o vosso like. Não se esqueçam, se visualizam as lives e ainda não são subscritores do canal, subscrevam, é totalmente gratuito, como vocês sabem. Para além disso, têm a vantagem de aproveitar os códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais têm colocado ao dispor para vocês usarem na compra de produtos para as vossas aves, ok? Hoje foi apresentado aqui um novo parceiro comercial, a loja Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro, ou seja, ele vende toda a gama de produtos da marca Avian Vet, é uma marca muito famosa, ok? E muito boa, tem produtos muito bons. Para além disso, ele também tem todas as gamas de papas da Rádio di Sole, ou seja, uma das melhores marcas italianas de papa. Por exemplo, eu uso aqui a Rádio di Sole para a época da muda, é a papa que eu dou aos meus pássaros, ok? Tem também uma variada gama de corantes, portanto, para quem for criador de canários de cor,
podem aproveitar também, entrar em contacto com o amigo Rui Ribeiro e fazer uma encomenda de corantes e aproveitar o código promocional que está aqui no segundo link da descrição da live e terem 5% de desconto sobre esses corantes que queiram comprar, ok? E pronto, basicamente é isso. Tem a situação das transportadoras, ele fabrica transportadoras por conta própria e envia depois para o cliente, ok? Portanto, vocês podem ligar, podem entrar em contacto com ele, podem solicitar uma transportadora, por exemplo, de 6 buracos, uma transportadora de 12 buracos, de 20, de 2 ou 3 andares, e com personalização, ele também faz personalização nas transportadoras. Portanto, vocês podem entrar em contacto através do Facebook ou através do Instagram, pesquisem por Rui Ribeiro, ok? E ele tem toda esta gama de produtos à venda. E pronto, acreditou também no projeto e também quis estar presente aqui no canal enquanto parceiro comercial do mesmo. Portanto, mais uma vez, isto é para vocês, meus amigos. Estes descontos é para vocês, ok? Pronto, nada mais me apraz dizer, só verificar se há aqui algum comentário e vou aguardar que o jogo do Benfica comece à meia-noite, quando eu já estiver deitado, ok? Ovos galados, boa ideia. Ver se consigo ter mais 3 crias, boa. Aves Silveia Fly. A Fly é uma delas, essa é a que eu uso, sim. Mas o amigo Rui Ribeiro tem toda a gama de papas da Rádio de Sola, ele tem toda essa gama à venda, ok? É uma questão de pelo Facebook ou pelo Instagram falarem com ele e perguntarem os valores. Se acharem que o valor é competitivo relativamente aos valores que se praticam nas outras lojas, sabem que ainda podem reduzir esse valor com os 5% do código que está aqui constante na live, ok, meus amigos? Então pronto, por hoje é tudo. Um bom fim de semana a todos. Amanhã, se Deus quiser, cá estarei novamente para mais uma live entre as 19 e as 20. Portanto, uma coisa muito importante. Nuno Duarte, chegaste agora, amigo Nuno. Estamos a terminar. Boa tarde ao amigo Vítor e a todos os da live. Hoje vamos terminar aqui cedo. Vamos ver se o Benfica começa à meia-noite a segunda parte. Está bem? E pronto, meus amigos. Muito importante. Não desistam de criar, pois criar é preservar. Ok? Vá. Um forte abraço a todos.